eu sofri um sequestro aos 18 anos que me fez decidir ser polícia. E eu sempre tento conhecer um pouco da história da pessoa, né? Ali não é um número, não é um ser humano. Então, você tem que conhecer, você tem que olhar através, né? E eu comecei a perguntar da vida dele, né? E ele nem olhava, ele olhava para o chão, né? Sabe quando a pessoa ela já está tão coisificada, ela não se enxerga mais como ser humano, ela já está tão degradada ali que a pessoa não tem, ela nem te olha, né, no olho. E eu fui conversando com ele e tal, e falei assim, qual a sua história de vida, assim? Né? Por que você está aqui hoje? Eu não perguntei o que ele levou, eu comecei perguntando o inverso, falei assim, por que você está nessa situação? O que aconteceu na sua vida? Aí ele pela primeira vez ele olhou para mim, né? Ele achou estranho. Eu falei assim, você quer que eu te faça um café? Aí eu fiz um café, dei para ele o café. E ele... Você percebe o impacto da pessoa que ela assim, não está mais acostumada a ser tratada como ser humano. Não está. É tanto tempo na rua sendo, né, tratado daquela maneira que a pessoa, ela mesma perde a condição dela de ser humana. É uma coisa assim, é incrível. E eu fui vendo aquela pessoa se transformar ali na minha frente à medida que eu perguntava, tal. E no fim nem era, não tinham pego ele com nada. Ele até falou, eu fumei, mas já fumei, não tinha nada, não tinha materialidade, não tinha nada. Tal. Eu falei assim, mas você não tem ninguém? Ele falou, não, eu tenho filho, mas eu não tenho coragem de voltar para casa, não sei o quê. Eu falei, mas e a sua mãe? Porque mãe, né? Não, porque a minha mãe... Então, eu saí para comprar cigarro. Parece, né, clichê. E ele falou assim, mas eu fui me drogar, eu tentei parar várias vezes e eu não voltei mais para casa. Ele falou, eu ficava na rua depois de um tempo, minha mãe levava comida, mas eu sumi porque eu tenho vergonha. Tá? Aí eu falei, você lembra? Mas a cabeça já estava danificada, né? Eu falei assim, você lembra o telefone da sua mãe? Ele falou, lembro. Falei, então me fala. Aí eu liguei para a mãe começou a chorar. Eu fiquei tão emocionada que ela falou, mas meu filho... Bom, só sei que ela morava num morro, era uma chuva, eu lembro que era uma chuva, um domingo. Aí eu pedi para o rapaz que trabalha comigo, falei assim, liga para um táxi, manda para esse endereço, manda cobrar aqui. Aí paguei um táxi para ela ir lá buscar o filho. Aí eles fizeram aquela... Eu falei assim, você está nervoso que eu chamei sua mãe? Ele falou, sabe quanto tempo faz que eu não vejo minha mãe? Eu não queria que ela me visse. Eu falei, mas mãe é mãe. A sua mãe, ela vai te dar uma bronca. Eu falei, mas ela vai te abraçar porque ela vai ficar feliz de saber que você está bem. Aí a mãe dele foi a cena assim, dos dois, o olhado. Aí ela falou assim, por que você... Ela primeiro deu uma bronca nele, e ele ficou que nem uma criança, e ele devia ter uns 40 e poucos anos, ele ficou que nem uma criança, daqui a pouco ela foi lá, deu um abraço nele, todo mundo começou a chorar. Todo mundo ficou emocionado que estava ali na ocorrência. Das mulheres na polícia, elas dão aquele toque que falta nesse sentido, né? Normalmente o homem é mais toscão nesse sentido, e a gente tem essa coisa da maternidade, de saber lidar, pega a criança, senta, conversa. Então, assim, muitos casos para mim foram muito marcantes nesse sentido.